Bom, pessoal, então agora a gente volta para a segunda parte, segundo bloco do Flycast TV com o comandante Gustavo Libardi hoje. Eu quero só lembrar vocês, não se esqueça, se inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Se você estiver gostando, dê seu like, nos ajude para a gente continuar produzindo material de boa qualidade. Tá? Muito obrigado. Bom, Libardi, eu preciso saber, cara, como é que você, qual foi a base de estudo sua, do seu mestrado, né? Como é que você foi parar com arremetidas em A320? Tá. Então, Fernando, quando eu ingressei na Lund, em 2016, eu tive uma visão completamente nova de segurança, tá? Bom, só para dar um contexto para sua audiência também, a segurança de voo ela era vista de um modo diferente nos primórdios. Por exemplo, assim, a gente pode falar que segurança de voo, os estudos de acidentes começaram nos primórdios, Revolução Industrial, metade do século XVIII, onde a indústria começou com a maquinização da indústria, tá? Aí onde houveram estudos relacionados a acidentes. Mas houve um desenvolvimento muito grande, como a gente sabe, inclusive a aviação, durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Naquela época, Fernando, era mais ou menos eles analisavam o root cause. Tinha aquele conceito da maçã podre. Não sei se lembra de que se você retirar a pessoa que está, de certa forma, danificando o seu sistema, é simplesmente tira essa pessoa e seu sistema estará perfeito. Né? Então, exatamente. Esse tipo de ideia, esse tipo de filosofia foi sendo modificado ao decorrer dos anos. Nos anos 70 já começou a ter uma mudança de metodologia, digamos assim, de filosofia, dizendo que é System Safety. É uma visão mais abrangente, né, que é uma visão sistêmica, uma visão holística mais ampla, do que uma visão simplesmente dizendo é simplesmente tirar a pessoa que deu algum problema e o sistema estará perfeito. Esse tipo de pensamento foi feito através de um grande e pensador global que é o James Rasmussen. Tá? Tudo começou com ele. É um professor dinamarquês, tá? Que influenciou muitos pensadores de hoje em dia. Como a gente tem o Sidney Dekker, a gente tem o Eric Hollnagel, né, que seria a parte de Resilience Engineering. A gente tem muitos pensadores. Então foi através dele em que a base dos meus estudos foram feitas. Uhum. Tá? O que a gente fala é o erro humano ele é um sintoma, ele não é uma causa. O erro humano é um ponto de partida, não é um ponto final para uma investigação. Definitivamente, sim. É. Né? Concordo. Então é importante a gente saber através do erro humano. O erro humano obviamente existe. Nós somos humanos, não somos? A gente faz erros todos os dias, né? Mas é importante saber que o erro humano foi o local onde teve um breakdown do processo, mas a gente não entendeu o que aconteceu até que a gente investigue profundamente o que estava por detrás desse erro humano. Tá? Então foi baseado totalmente, o meu estudo foi baseado totalmente nessa filosofia de System Safety, uma visão mais holística, mais ampla do que o root cause. Os programas de SMS que a gente tem hoje são prova disso, né? Sim. Eles são baseados exatamente em root cause. Exatamente, exatamente. Tá? E então o estudo que eu fiz, tá? Obviamente naquela época, como eu falei para você anteriormente, eu era um instrutor de 320. Tá? Eu vi que existia muitos problemas relacionados à rejeição de decolagem devido à seleção errônea de manete de potência durante a decolagem no A320, no Airbus A320. Uhum. Ok? E muitas das investigações de reguladores, de organizações e até mesmo de pilotos como a gente, eles falam: por que os pilotos não seguiram simplesmente a automação e continuaram com a decolagem? Por que eles rejeitaram a decolagem? Mesmo sendo a ação mais segura possível,
eles até mesmo podiam ter continuado. Por que eles não continuaram? Por que eles não seguiram a automação e continuaram com a decolagem? Eu queria entender o por detrás disso, não somente... Isso é fantástico. Exatamente. Sabe, a gente não pode se limitar dizendo foi um erro humano, foi um erro do piloto. O que houve por detrás desse erro, por detrás dessa ação? Qual a variável que afetou mais? Porque são várias variáveis que a gente tem ali na hora não só da aplicação de potência, não só no cognitivo do uso das manetes de potência, mas todo o ambiente de informação que a gente tem ali dentro da cabine, o que o FMA passa pra gente, Claro. né? O que a gente espera do colega do lado. Eu acho que o seu estudo, eu li ele e ficou muito claro para mim, você usou muito bem a literatura do Kern, por exemplo, que eu adoro, né? O Flight Discipline. Para mim é quase que uma bíblia, né? Você falar em Flight Discipline, se você não começar lendo por Kern, já começou errado. Né? E tem pessoas que falam, não, a gente pode de repente dar uma variada aqui ou ali, e eu acho que momento de decolagem, cara, às vezes a gente se preocupa tanto, ou o leigo se preocupa mais com o momento de pouso, vamos dizer assim, mas a decolagem ela é tão delicada, os segmentos de decolagem que a gente tem são tão delicados, quer dizer, uma abordagem de decolagem com velocidade baixa, tem um reflexo muito grande para a gente, num segmento de decolagem mais rápida, com maior velocidade, tem um efeito completamente diferente. Né? E eu vendo seu estudo aqui, eu vi que você fala muito de Flight Discipline e você fala de atividade conjunta, né? Que o Kern menciona na literatura dele. Exatamente. Né? E me fala, como que você chegou nesse ponto, entendeu? De diretamente para disciplina de voo. Tá. E outra coisa, só um adendo, o Fernando, eu queria falar que, tipo assim, esse é mais ou menos o local rationality, né? Que foi o James Rasmussen que começou com isso. Ele fala simplesmente assim, a gente não sai de casa para ter um acidente. Sim. A gente não sai de casa para fazer um erro. Exato. Tá? E sempre que nós, colegas de profissão, estamos julgando alguém por um erro, a gente não está tomando a perspectiva do colega. Provavelmente. De alguma forma, de algum motivo, fez sentido para eles fazerem o que eles fizeram. Sim. Entendeu? Eu costumo falar, é bem idiota, mas eu costumo falar que o cemitério tá cheio de bom senso. Tem muita gente que está no cemitério e chegou lá pelo bom senso, porque acreditou que o que estava fazendo e o que estava empregando estava correto, estava certo. Né? Era aquilo que deveria ser feito. A gente não pode julgar. Né? Como investigador de acidente que a gente eu até... outro dia saiu o relatório final lá do acidente com a Marília Mendonça, né? Com o King Air lá da Marília Mendonça, lá em Minas Gerais. Eu vi alguns comentários, eu achei alguns extremamente... No início da investigação, achei extremamente mau gosto, né? Eu não costumo comentar com ninguém a minha opinião sobre qualquer acidente que aconteça, até que, no mínimo, se tenha um relatório preliminar que possa me dar uma ideia, que possa elucidar alguma coisa. Com certeza. Né? E o que a gente vê hoje, e muito fácil, eu acredito, que são os ditos profissionais da aviação, que nem da aviação eles são, nem pilotos são, mas eles vão para uma tela de televisão, eles vão para uma mídia social, tecer comentários, às vezes, maldosos do que está acontecendo, do que o piloto fez, ou do que o fabricante fez, ou do que isso e aquilo afetou, né, sem ter a consciência disso que você acabou de falar. Quem estava ali envolvido naquele acidente não saiu de casa pensando, hoje eu estou saindo feliz porque eu vou ter um acidente. Exatamente. Né? Exatamente. E isso é muito importante a gente lembrar. Eu até, para sua audiência, existe um exercício. Imagine que esses pilotos estão vendo através de um túnel e você está vendo através de fora. Então você não está vendo a perspectiva que eles estavam vendo durante aquele episódio. Claro. Sabe? Então isso é muito importante. Então eu peguei um evento em que reguladores, organizações e outros pilotos estavam culpando colegas, tá? Que eles não estavam seguindo as diretrizes da automação, tá? Simplesmente rejeitando a decolagem. E eu quis utilizar sobre uma luz de uma teoria, a luz de um framework, né, para tentar explicar o que houve por detrás disso, tentar explicar de alguma razão por que os pilotos
rejeitar a decolagem, sendo que eles poderiam prosseguir com a decolagem sem nenhum problema. Então, mais ou menos essa seria a base do meu estudo. Que bacana. Oliba, você sabe que você está em casa e por isso Poxa, não é a obrigado. primeira vez que você vem aqui em casa. Não. Né? E aí a gente tem aqui um petisquinho aí, né, que Obrigado. oferecido para você se sentir mais à vontade do que você já tá. Pra você se sentir em casa, porque o que você tem para falar pra gente agora é sobre o seu estudo aí, que eu acho que é a parte mais importante aí, que vai agregar bastante pra gente. Perfeito. Você parece que trouxe um material para nós, Então, né? eu trouxe um material que faz parte da minha dissertação de mestrado, né? E como eu falei para você anteriormente, Fernando, eu peguei esses eventos, tá, de rejeição de decolagem devido à seleção errônea de manete de potência no A320 e sobre a luz de uma teoria, e a teoria que foi escolhida foi o framework do Klein, que vocês podem ver aqui que é a descrição da atividade joint activity. Conjunta, né? Conjunta, exatamente, no português. Você pode sempre me corrigir, porque às vezes, como esse mestrado foi feito em inglês, Tudo em inglês, você né? me corrige com alguns termos em português, tá? Então, outra coisa que é muito interessante e baseado na minha base relacionada à Lund é que o erro humano nunca pode ser estudado isoladamente. Tá? Então tem o Joint Cognitive System, que são os agentes máquinas, agentes humanos e o trabalho envolvido entre os agentes. Então esse estudo tem que ser feito conjuntamente. Você não pode estudar simplesmente os humanos, simplesmente a automação ou o trabalho. É o conjunto inteiro que você tem que estudar para tentar ter uma lógica maior do que aconteceu. Tá? Então, vocês podem ver que tem diferentes sessões relacionadas ao framework do Klein. E eu escolhi alguns para poder explicar o que aconteceu naqueles eventos. Tá? Então, Quantos pilotos? A sua pesquisa contou com quantos pilotos? Foram 10 pilotos de diferentes linhas aéreas, tá? Mas os eventos relacionados, eu peguei o database da NASA nos Estados Unidos, que tiveram diversos eventos em que houve rejeição de decolagem devido à seleção errônea de manete de potência. Agora, eu acredito, né, que vale lembrar também que esse database ele não pode ser absoluto porque nem todo mundo reporta, né, rejeição de decolagem. Exatamente. Então, muitos eventos a mais podem ter ocorrido e não Sim, foram reportados, né? Sim. Vale lembrar isso. E outra coisa que faz parte também do meu estudo é que existe uma limitação também desse estudo. Ou seja, eu teria que pegar muito mais pessoas, né, para ter uma conclusão definitiva, digamos assim. Mas o que é importante aqui é dizer que existe sempre alguma coisa por detrás de um erro humano. O erro humano, como eu falei para vocês, e eu quero repetir para todo mundo, para sua audiência, é que o erro humano é o start point. É o ponto de início de uma investigação, não é o ponto final. Ok? Então, eu peguei praticamente as sessões de interpredictability. Eu vou explicar isso aqui para vocês novamente após. Temos o Common Ground. O Common Ground seria um entendimento mútuo entre agentes daquele sistema, que a gente chama de Social Technical System, que seria o cockpit de uma aeronave. Tá? Então, mais uma vez, seria um entendimento mútuo entre pilotos, entre a máquina e o trabalho em si. Ok? Tá. E directability... De uma perspectiva mais técnica. Mais técnica, exatamente. O directability é nada mais do que a máquina informando para o piloto o que ele deve fazer. Ok? Entrando já sistema. E eu quero mostrar para vocês que se não houver common ground, se o piloto não entender o que está acontecendo, o directability da máquina, ou seja, o guidance, o que a máquina está tentando falar para você, para você poder fazer, de nada adianta. De nada adianta. E a gente vai chegar lá. É useless. Tá? E a parte de coreografia também é a parte de sinais, que eu quero mostrar para vocês que os sinais podem influenciar o entendimento da automação pelos pilotos. Ok? Então, mais ou menos seria isso. Se você puder passar para a próxima imagem... então, eu não quero ser muito técnico para sua audiência, Fernando, mas isso aqui seria o sistema do A320. Então, calma. A gente vai entrar no break e o Libardi vai passar para a gente no próximo capítulo aí
quando a gente retornar, o que ele descobriu por trás das indicações e de como as manetes se comunicam com os pilotos na cabine do A320. Já já a gente volta.